Bom, boa tarde pessoal, tudo bom? Aqui é o instrutor Paulo Silva. Pessoal, vamos fazer um exercício aqui recorrente que cai muito na V2 de Eletromag, na matéria de Eletromag, engenharia elétrica, né? Ela é uma questão clássica que cai direto no banco de questões. E quando eu fiz essa matéria, eu consegui tirar bastante nota na prova com exercícios desse modelo aqui, ó. É um exercício que ele fala assim, que você tem uma parede aqui, uma parede que essa parede está carregada por uma densidade ROS de cargas e que tem uma bolinha ou uma carga, um fio que está preso na parede e está separado por um ângulo θ, alfa, e que da parede até a carga tem uma distância, e essa carga geralmente ela tem uma massa. E às vezes que pede? Às vezes qual que, que se pede nesse tipo de exercício? Às vezes a distância entre a parede e a carga, né? A densidade superficial de carga, pede a massa, pede o próprio valor da carga ou até mesmo a força no eixo horizontal aqui de X, né? A Fx. Então, isso aqui é um exercício clássico de eletromag que cai muito na V2, viu? Então vamos fazer um exemplinho aqui só pra gente dar uma, uma ideia do que a gente vai enfrentar aqui. Eu vou fazer aqui um exemplo rápido. Que nós vamos pedir ajuda para outras matérias, como o exemplo mecânica geral. É resolver um problema de eletromag com física, né? Um problema de física usando ideia de mecânica geral. Bom, vou desenhar aqui mais ou menos o exercício. Bom, ele fala que esse ângulo aqui, vou chamar θ, vale 20 graus. Tem esse sistema. Um fio que está pendurado um corpinho aqui, uma bolinha que eletrizada, né, com a carga, né? E esse corpo tem massa de 0,72 gramas. Então aqui seria a parede, né? Aqui é a distância aqui. Ele quer saber a força com que esse corpo, e aqui fala que tem uma densidade linear de carga aqui, linear não, superficial de carga, densidade de cargas, e que vai surgir uma força nesse sentido do eixo X, né? O Fx. Ele quer saber o valor dessa força que age sobre esse corpo aqui, essa carga aqui, um corpo, tá? O que nós vamos fazer aqui? Bom, já temos os dados aqui, porque a primeira coisa que nós temos que fazer é fazer um diagrama de corpo livre aqui, ó. O que vai acontecer? Essa carga ela tem um peso. Se tem massa aqui, com certeza você vai ter que achar uma força-peso. Massa vezes a gravidade. Então vai surgir um vetor para baixo aqui, indicando com a força-peso vetorial, né? Uma força vetorial. Aqui vai ter a força que nós queremos encontrar, que é essa força aqui, ó, que age na carga na direção do eixo do X aqui. E aqui provavelmente vai ter uma força de tração pelo fiozinho aqui, que você vai projetar aqui essa força para cá.
Então nota que isso aqui vai se formar um triângulo, né? E esse ângulo aqui, ó, é o mesmo ângulo, mesmo que esse ângulo aqui, ó. Então esse ângulo passa a ser θ. E se formou aqui um triângulo. Eu vou abrir uma outra página para não ficar poluído. Tá ficando meio poluído aqui, entender. Beleza, nós fizemos a montagem. O que aconteceu? Nós vamos ter a carga lá, né? Vai ter uma força puxando para baixo. A força peso aqui, né? Peso. A força horizontal aqui, força em X, essa é a força que nós queremos saber. E a projeção aqui da força de tração. Então vai tudo fechar um triângulo aqui, ó. Ficou meio torto. E a projeção, que aqui vai ser a força de tração. E a força peso. Certo? E esse ângulo aqui, ó, é θ, que ficou projetado do outro sistema lá, né? Que aqui era θ, que era 20 graus. Então projetou aqui. Que coisa esse exercício falou pra gente? Falou que a carga, que essa carguinha, esse corpo tem uma massa. Então o que é força-peso? É a massa vezes a gravidade. A gravidade aqui pra gente é o 9,81 metros por segundo ao quadrado. É a aceleração da gravidade. Bom, a força-peso a massa do corpo aqui foi dado que era 0,72 gramas. Para passar de grama para quilo, então fica 0,72 vezes 10 a menos 3. Basta você multiplicar aqui por 10 a menos 3. Então aqui vai ficar 0,72 vezes 10 a menos 3 vezes o valor da gravidade, que é 9,81. Com isso nós descobrimos que a força-peso vai dar... Vou até fazer aqui para conferir. 0,72 expoente a menos 3 vezes 9,81. Sete vírgula 06 vezes 10 a menos 3 newtons. Esse é o valor dessa força-peso aqui, ó. Ok? Vou abrir mais um aqui para não poluir.
Então o sistema ficou assim. A bolinha lá, a nossa força-peso, né? Que deu 7,06 vezes 10 a menos 3 newtons. Essa força que eu quero encontrar, que é a força que age entre a parede e a partícula. E temos aqui a projeção aqui, que é a força de tração, que foi projetada aqui. Bom, uma força nós já encontramos. E aqui eu sei que tem um θ que vale 20. Bom, fazendo aqui uma manobra rápida de muito usada em mecânica geral e em trigonometria. Bom, essa força aqui tá do lado adjacente ao ângulo. Então, se está colado ao ângulo, eu uso a ideia de cosseno. Então, se eu fazer aqui o cosseno do θ, que é 20, né? É igual a força-peso dividido pela... Qual é a hipotenusa aqui do triângulo? Pela força de tração. Então, para achar a força de tração, para achar aqui essa hipotenusa, basta eu fazer a manobra algébrica aqui, ó. Ele vai para cima e o cosseno vai para baixo. Então, força de tração é força-peso dividido pelo cosseno de 20. Certo? Então, continuar aqui, ó. Quanto que é quanto que é a minha força-peso? Eu já encontrei, ó. É 7,06 vezes 10 a menos 3 dividido pelo cosseno de 20. Bastou fazer uma manobra algébrica que nós já conseguiremos obter o valor aqui. Então é 7,06 expoente a menos 3 dividido pelo cosseno de 20. Bom, então essa força de tração ela deu 7,51 vezes 10 a menos 3 newton. Beleza? Vou anotar aqui, ó. Força de tração. Bom, já tem a força-peso, tem a força de tração. O que eu preciso encontrar, que eu ainda não encontrei, é o valor dessa força aqui que me interessa. É a força X horizontal aqui relacionada à partícula aqui. Essa força eu já encontrei, que é a força peso. Essa força eu já encontrei, que é a força de tração. Basta encontrar essa força aqui. Isso aqui, essa força eu projeto aqui para baixo. Tá de verde. Basta eu projetar essa força aqui, ó. Então do triângulo, essa força F é a mesma essa força aqui projetada aqui, ó. Se aqui eu tenho um ângulo e que tudo que está separado do ângulo eu uso a ideia de seno, então para encontrar essa força aqui, ó, basta usar a notação de seno.
Tranquilo? Então vou dar uma limpada aqui para a gente usaremos a ideia de seno aqui. Isso aqui é trigonometria básica, pessoal. Então, se eu sei que o seno de 20, seno do ângulo 20, seno separado é igual a força X que eu quero encontrar dividido pela hipotenusa. Qual que é a hipotenusa? Força de tração. Para encontrar a força F, basta eu passar a força de tração que está dividindo para o outro lado, multiplicando. Isso aqui lembra aqueles exercícios babinha de mecânica geral lá. Era muito divertido fazer aqueles exercícios. Muito tranquilo fazer aqueles exercícios. Bom, então basta passar para lá. Então a força F, que é a força que me interessa, ela é força de tração vezes o seno de 20. Então a força X horizontal aqui é a força de tração, né? Quanto que deu a força de tração? 7,51 vezes 10 a menos 3 vezes o seno de 20. Então a minha força que eu quero encontrar aqui, força horizontal, é só fazer o produto disso pelo seno de 20. 7,51 expoente a menos 3 vezes o seno de 20. Então eu obtive aqui uma força de 2,56. 56,8 vezes 10 a menos 3 newton. Então tá aí o nosso resultado da nossa solução aqui. Bem tranquilo, né? Você vê que é bem tranquilo, foi tranquilo. Bem tranquilinho, né? Então o sistema fica assim, né? Essa força aqui. A força de tração. E a força peso. Né? A tração deu 7, a tração, né? 51 vezes 10 na menos 3 newton. Aqui tinha dado 7,06 vezes 10 a menos 3 newton. E a de cima aqui deu 2,56, né? 2,568, né? Vezes 10 a menos 3 newton.
Lembrando que a carga está aqui. E essa força que interessa pra gente, que é a força no sentido, na direção do eixo X aqui, horizontal, né? E aqui aquele θ, né? Que era 20. Tá. Interessante, né? Muito interessante, né? Cosseno de 50, 987, 70. Você pode até conferir aqui também, ó. Se esse ângulo aqui é 20 e esse ângulo aqui é de 90, 90 menos 20, 70. 70. 7, 8, 9. Então 70. Para você conferir se essa força está certa, basta você fazer a decomposição aqui no eixo horizontal e vertical, né? Como você já tem hipotenusa aqui, né? Então basta você fazer isso aqui, né? Então a força X é a força de tração, né? 7,51 vezes 10 a menos 3 vezes, como o triângulo está de cabeça para baixo aqui, ó. E tá adjacente, está colado. Basta você pegar o cosseno de 70 aqui, né? Se está colado é cosseno. Quando você fizer essa conta, você vai chegar lá no 2, é maravilhoso. A matemática é uma ciência maravilhosa. Ferramenta para química, ferramenta para física, é maravilhoso. Tá ok, pessoal? Aí se você quiser comparar com a outra lá, você compara. Então, é o uso da ideia de trigonometria usada na mecânica geral aqui, trigonometria de seno, cosseno e tangente, para resolver um problema de cargas elétricas, problema de eletromagnética, tá ok, pessoal? Isso aqui é o instrutor Paulo Silva. E essa é uma questão que cai muito na V2, tá? De eletromagnética. Provavelmente ela é do banco de questão e vai cair. E você tem que usar esse embasamento de trigonometrias. Senão você não consegue resolver esse problema de física. E tá junto com a eletromagnética aqui. Tá ok, pessoal? Um abraço, tudo de bom. Consultorias e aulas particulares, só entrar em contato comigo pelo Facebook. Canal de YouTube Instrutor Paulo Silva, tá ok? Um beijo no seu coração, tudo de bom.